Salve, salve, rapaziada! Saiu a paródia aí que os corintianos mais estavam esperando nesse momento, que é a chegada do Depay no Corinthians, né, rapaziada? Memphis Depay é do Corinthians, ó, quem tá vindo aí? Memphis Depay, eu falei Memphis, mas enfim, Memphis Depay, novo jogador do Corinthians aí, jogador da Holanda, que já passou por Barcelona, já passou por vários times da Europa, né? É um bom jogador, cara. Eu vou falar mais sobre o Depay depois de reagir à paródia e tal, mas é que eu tô ansioso aqui pra ver como que tá essa paródia. Então, bora reagir sem mais enrolações. 1, 2, 3 e play. Atenção, Belo Horizonte! O Fute Paródia está chegando com o show O Impossível Não Há, hein? Mais informações em futeparodias.com.br. Link na descrição. Memphis Depay é do Timão. Memphis da favela. Timão agora tem seu matador. Ai de quem encara. Daulão o cara vem pra meter gol. Brasileirão vai parar pro terror dos adversários. Contra o Memphis até o Thiago cai. Dessas assistências do carro. Craque do Timão é o Memphis Depay. É o Depay. Quem tá vindo aí é o Depay. É o Depay. É o Depay. É artista e jogador, que é pedrado, homem tropa. Na CLS ele é o cara, fez estrago na Europa. Se é um brabo que tu quer, bota os dedos nas orelhas. Craque do Timão é o Memphis Depay. É o Depay. Quem tá vindo aí é o Depay. É o Depay. É o Depay. Vamos falar um pouco dessa contratação aí, né, do Memphis Depay no Corinthians. Uma contratação muito importante para o futebol brasileiro, né? Pô, um jogadoraço. E finalmente deu certo, né? Alguma contratação dessas para o Corinthians, porque já ouvi falar de Cavani, Balotelli, Drogba no Corinthians e nunca dava certo. Agora o Memphis realmente chegou e, mano, é um baita de um jogador. Vai ser muito legal ver ele jogar no futebol brasileiro. E tá sendo muito legal, né? Jogadores europeus vindo pro Brasil, tá fortalecendo ainda mais a qualidade do nosso futebol aqui. Então eu acho isso muito bacana, mas tem que ter responsabilidade, né, mano? Nem tudo são flores. Por exemplo, daqui 2 meses o Memphis vai estar lá na diretoria do Corinthians perguntando: cadê meu dinheiro? Cadê meu salário? E sabe o que a diretoria do Corinthians vai falar? Nada, eles vão estar assim lá, ó. Nem escutando, porque não vai ter dinheiro para pagar o cara. Pô, 3 milhões por mês, o Corinthians quebrado do jeito que tá. Então, rapaziada, eu sei que muita gente fala, muito corintiano fala que os outros torcedores estão com inveja do Corinthians. Mano, se alguém tiver inveja do Corinthians nesse momento, tem que rever a vida, porque, mano, ó a situação do Corinthians agora. Tem inveja do Corinthians é sacanagem. Mas, não que me preocupe com o Corinthians, eu quero que o Corinthians se dane. Mas, rapaziada, você vê a situação do Corinthians, mano, devendo um monte de coisa, um clube cheio de problema financeiro, pagar 3 milhões por mês para um jogador é complicado. Mas esse jogador é o Memphis Depay. É um jogadoraço. Não vou dizer craque, é craque. Pro futebol brasileiro aqui, ele é craque. Então, assim, é um jogador que vale a pena investir. Vale a pena o risco. O problema é que o Corinthians já paga 1 milhão e pouco para Yuri Alberto, quase 1 milhão para Pedro Raul, Pedro Henrique, um monte de jogador que não era para estar recebendo esse tanto de dinheiro, né? Então, se o Corinthians, por exemplo, deixasse de pagar esses caras para pagar o Memphis, aí seria da hora. Mas continuar pagando esses caras, né? Continuar com esses caras no elenco, vai pesar a folha salarial do Corinthians. Mas, como eu falei, pelo menos é um investimento de um jogador que tem qualidade. Ele não é aquele centroavante ali, ele não faz aquela função do Yuri Alberto, por exemplo. Mas eu tenho certeza que ele vai jogar nessa posição e eu tenho certeza que ele vai fazer pelo menos metade dos gols que o Yuri Alberto perde. E se ele fizer metade dos gols que o Yuri Alberto perde, o Corinthians já sai já da zona de rebaixamento e tem chance de ganhar aí, pelo menos uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil. Então vale a pena arriscar, eu acho. Só que tem que ter essa responsabilidade financeira, né? Porque, por exemplo, se o Corinthians acabar caindo para a Série B, ano que vem já era, mano.
porque vai ter que diminuir a folha salarial, vários jogadores vão ter que ir embora, inclusive não vai ter como manter o Memphis Depay no elenco, né, jogando a Série B, porque o salário dele é altíssimo. Então tem que ter muita cautela, porque além de ser uma contratação cara, é um risco, né, que está correndo ali. Mas eu achei interessante essa contratação, como eu falei, é um baita de um jogador, pode fazer a diferença. Acredito sim que com o Memphis Depay o Corinthians tenha mais chances de se manter pelo menos na Série A, mas tem que tomar cuidado e prestar atenção. Para mim é legal ver o futebol brasileiro com esses jogadores, né, com jogadores europeus vindo jogar aqui, e também se o Corinthians se ferrar, para mim vai ser legal. Mas tô falando ali, né, mano, para não falar depois que eu não avisei aí pros meus amigos corintianos. Mas é isso, rapaziada. Eu gostei dessa contratação, apesar de ser num clube rival, eu gostei dessa contratação. Sobre o histórico de lesões recente aí do Memphis Depay, né? Cara, o cara fez o exame médico lá na Holanda com os médicos dele, eu já desconfiaria disso já, porque se o cara quis fazer o exame com os próprios médicos, é porque alguma coisa tem. E ele, nos últimos 5 anos, né, nas últimas 5 temporadas, atuou em só 40% dos jogos, eu acho. Ele ficou muito tempo fora dos campos, inclusive ano passado ele jogou poucos jogos. Então, assim, é um jogador que tem um histórico de lesão, que é complicado. O Corinthians não sabe se vai poder contar com ele em todos os jogos. Porque uma coisa é ele ir pro Flamengo, por exemplo. Por que eu falo isso? Porque o Flamengo tem dinheiro. E se o Flamengo contrata um jogador para pagar 3 milhões e o jogador dá errado, o Corinthians não. O Flamengo tem dinheiro depois para repor, entendeu? Não é uma coisa que vai pesar tanto financeiramente. E o Memphis Depay no Flamengo, por exemplo, estou usando o exemplo do Flamengo porque é um time que está bem e é um time que tem dinheiro. Se o Memphis Depay vai para o Flamengo, ele não precisa jogar todos os jogos. Dá para selecionar um jogo ou outro mais importante para ele jogar para prevenir de lesões. Já no Corinthians não, mano. O Corinthians não se dá esse luxo, entendeu? Não pode se dar esse luxo. Porque no Corinthians, além de ele estar recebendo um baita de um salário, 3 milhões, que eu acho que é o jogador mais caro da América do Sul, né? Então, apesar do Corinthians estar pagando um baita de um salário pro cara, ele tem que jogar todos os jogos, mano. Porque todos os jogos daqui para frente pro Corinthians vão ser importantes. São jogos de mata-mata e também jogos do Campeonato Brasileiro, que todos os jogos agora são finais pro Corinthians escapar da zona de rebaixamento. Então você não pode contratar um jogador que você não sabe se vai poder contar com ele em todos os jogos. Porque o Corinthians precisa de um jogador para jogar ali pelo menos 80% dos jogos, entende? Então eu não sei se o Memphis Depay vai ter essa condição física, se ele vai acabar se lesionando, porque o calendário aqui do Brasil, do futebol brasileiro, é muito diferente, é pior do que o calendário do futebol espanhol, né? E aqui na América do Sul, as viagens, né? No Brasil, as viagens são muito longas, coisa que na Espanha não é assim. Então, será que ele vai aguentar? Será que ele vai estar disponível em todos os jogos? Tem que pensar muito nessas coisas. Na verdade, agora já contratou, não tem mais o que fazer, mas tem que saber usar ali o jogador. Eu, se eu fosse o Corinthians, não usaria ele na Sul-Americana. Caso passe na Copa do Brasil, também não usaria na Copa do Brasil. Porque se o Corinthians não ganhar a Sul-Americana, não ganhar a Copa do Brasil, o torcedor vai ficar puto, beleza. Mas eu tenho certeza que o torcedor vai ficar mais puto ainda se cair para a Série B. Então tenta se manter na Série A. Eu usaria o Memphis Depay só nos jogos do Brasileirão. Pelo menos nesses próximos jogos para tentar vencer e já subir na tabela. Porque se ficar usando o jogador de qualquer jeito ali, mano, ele pode acabar se lesionando e aí vai voltar a mesma coisa que estava antes. Vai ter que continuar usando os mesmos jogadores que tinha antes. Então é isso, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, é nóis, valeu!